Hebreus. Havendo o Eterno antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e nos falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Então você vê que o Eterno ele vem falando com o homem não é de agora, ele avisa desde a fundação do mundo até os últimos dias. Ele primeiro começou com Adão e Eva, depois com Noé, aí passou Noé, teve Abraão, depois de Abraão teve a descendência de Abraão, os seus filhos, depois Moisés, e depois de Moisés teve a lei, os profetas e todas essas outras pessoas. Até que chegou em Yahushua, e depois de Yahushua começou a passar outras pessoas que tinham sonhos, visões, e a própria escritura em si. Então você vê que o Eterno ele nunca se deixou sem testemunha nesse mundo. Sempre existia alguém que sabia a verdade, ou que pelo menos tinha o conhecimento dela. E por fim tinha a própria escritura que dava um entendimento sobre todas as coisas. Aí o que aconteceu? Satanás, sabendo muito bem disso, porque ele viveu toda essa época, ele começou a fundar um monte de mentira para que as pessoas não ouvissem mais a voz do Eterno e antes elas acreditassem mais no homem, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Satanás chegou no ponto que ele percebeu que o jeito mais fácil de enganar o homem era do mesmo jeito como ele enganou Adão e Eva. Ele não precisava trazer um conhecimento novo como ele fez, no caso matemática, astrologia, ciências. Ele percebeu que poderia enganar o homem de novo usando a palavra do Eterno. Como assim? O Eterno falou para Adão e Eva não comer do fruto. Aí Satanás usou a própria palavra do Eterno contra ele. Aí o homem acreditou mais na palavra do demônio do que na palavra do Eterno. E foi isso que aconteceu nesse mundo. O Eterno avisou várias e diversas formas sobre apostasia, sobre o engano, sobre erro, sobre como o demônio usava a palavra dele para enganar as pessoas, e mesmo assim as pessoas continuavam no erro. Por isso que Yahushua ele próprio fala que ele é o bom pastor, e ele também adverte para não chamar ninguém de rabi ou de mestre, nem tampouco de pastor, mas que todos são irmãos. E o único mestre é o próprio Messias. Só que a pessoa queria acreditar mais em quem? Em alguém que se auto-levantava ali como pastor? Ou ela acreditava unicamente nas escrituras? Que se ela realmente acreditasse só nas escrituras, ela obedecia. Mas por ela ter o entendimento dividido, a ela uma hora estava nas escrituras, estava obedecendo o Eterno, outra hora estava nas palavras dos demônios, obedecendo o que os demônios queriam. Então aí você vai ver vários tipos de erro. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então você vê que o Eterno ele cerrou todas as profecias debaixo da sua palavra, debaixo de seu filho. Ele falou que o fim do mundo chegaria depois que ele trouxesse a salvação. E a salvação era o quê? O seu filho, o cumprimento da palavra. O Eterno prometido aos antepassados, que eram os nossos pais, que ele mandaria a salvação, que a salvação é Yahushua. Porque antes, quando o homem ele morria obedecendo o Eterno, ele caía no seio de Abraão. E seio de Abraão era um lugar onde ficava do lado do inferno. Basicamente, quem estava lá dentro não enxergava nada, mas conseguia ouvir as pessoas sendo torturadas lá do outro lado. Então isso daí não era salvação, isso daí era como se estivesse quase participando da tortura, mas sem sentir. O qual sendo o resplendor da sua glória. Quer dizer o quê? O qual sendo o resplendor da sua glória? O qual sendo o cumprimento da sua palavra, o seu filho. A expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Yahushua era o cumprimento da glória, o cumprimento da promessa do Eterno, e era expressa a imagem do Eterno nessa terra, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então você vê que todo o cumprimento foi feito a partir de Yahushua. Quando Yahushua veio, todas as coisas foram cumpridas. Retomando aquele assunto. A pessoa ela caía no seio de Abraão e ela ficava do lado do inferno e ela conseguia ouvir o inferno. Então ela não estava salva, mas ela estava perto também do tormento. Aí quando veio a salvação, que foi Yahushua, e quando ele foi crucificado, foi daí que ele tirou todo mundo do seio do Abraão, só os de seio de Abraão, e levou às alturas. E os que ficou nessa terra é os que seriam salvos através da mensagem de Yahushua. E por isso que você ficou no arrebatamento, é para que você também seja salvo através da mensagem de Yahushua, que é as escrituras, através desse canal. E se por acaso aparecer outra pessoa que tem o mesmo intuito desse canal, mas está falando coisas diferentes daqui, não é para você acreditar. Saiba que também é um canal satânico, mas está se aproveitando do conhecimento único desse canal e dissipando com outras informações mentirosas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Ou seja, Yahushua com certeza ele foi mais excelente do que os anjos, porque aquilo que Yahushua fez, ninguém conseguiu fazer.
Poderia vir qualquer anjo nessa terra e apresentar qualquer ministério, mas qualquer ministério que o anjo apresentasse não salvaria o homem como o ministério de Yahushua salvou. E é por isso que o nome de Yahushua recebeu tal importância, porque lembrando que Yahushua significa palavra. Então está explicando que independente do que os anjos trouxessem, o único que poderia salvar eles era a palavra do Eterno, porque foi a palavra do Eterno que criou tudo. E Yahushua significa a palavra do Eterno. E Yahushua é expresso poder do Eterno. Então, quando nós falamos Yahushua, nós chamamos toda a existência do poder do Eterno. Por isso que na hora de você dar vida, você não pode falar as suas próprias palavras, mas você deve falar tudo aquilo embasado no nome de Yahushua, para que aquilo que você disse não seja de si próprio, mas seja uma palavra atribuída ao poder do Eterno. Se você foi lá e falou, eu não vou sentir dor na hora da tortura em nome de Yahushua HaMashiach, você está pegando todo o poder do Eterno para transmitir na sua carne para que você não sinta de fato nada. Porque as suas palavras não têm poder de fato, mas o nome de Yahushua tem poder. Então, se o nome de Yahushua tem poder, significa que ele tem poder para tirar o efeito dor da sua carne. Por isso que você se tornou também espiritual. E isso também entra sobre não negar e sobre não ser enganado no jogo. Quando a pessoa fala, não vou negar em nome de Yahushua HaMashiach. Então toda a força do Eterno está sendo imposta para que você não negue o nome dele, a palavra dele. E quando você fala, não vou ser enganado dentro do jogo, igualmente do mesmo modo, o Eterno está impondo toda a força dele para que você não seja enganado dentro do jogo. E isso é se você tenha entendido o propósito do nome de Yahushua. Porque se você ainda não entendeu e fala nas suas próprias palavras, aí você precisa assistir de novo os vídeos até o entendimento entrar. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? E isso é verdade. A qual dos anjos foi formado através da palavra do Eterno? Qual? O único que foi transformado através do Eterno foi o seu próprio poder, e Yahushua saiu de dentro do Eterno. Quando ele também está falando dos anjos, ele não fala só dos anjos que estão lá em cima, mas você também se lembre que você é anjo aqui embaixo, é anjo dentro de um corpo. Então, nenhum desse daqui foi criado através do Eterno, mas eles vieram através de Adão e Eva. Claro que sua alma veio do Eterno, mas o teu corpo não veio. Então, Yahushua foi um corpo preparado pelo Eterno para habitar nesse mundo. E outra vez, quando o introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos do Eterno o adorem. Então ele está falando, todos os anjos do Eterno o adorem. Adorem quem? Yahushua. Como assim Yahushua? Yahushua é a palavra do Eterno. Espírito Santo é a voz. E o Eterno é o Criador desses dois. É da onde sai todo o poder. Então quando você está adorando Yahushua, automaticamente você adora o autor da onde saiu a voz. Basicamente isso. Adorar significa obedecer. Se você está obedecendo Yahushua, você está automaticamente obedecendo o Eterno. Porque o Eterno deu a ordem, você obedece a ordem. Então você está obedecendo a ordem de quem? Do Eterno. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos, de seus ministros labareda de fogo. Ou seja, faz dos seus anjos espíritos, faz dos moradores da terra entendimento, que eles têm entendimento da salvação. E de seus ministros labareda de fogo. Quer dizer o quê? E de seus ministros batizado no Espírito Santo. Então o Eterno ele pegou o anjo que estava habitando nessa terra, no caso no corpo, e ele encheu ele de entendimento, de espírito. E quando ele estava cheio do espírito, o Eterno transformou em labareda de fogo. Quer dizer o quê? Dentro dele só tinha o fogo, só tinha a palavra, só tinha o Espírito Santo. Mas do Filho diz, ó Eterno, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade. É o cetro do teu reino. Então ele quer dizer o quê? Que o Eterno ele não faz acepção de pessoas. Equidade é quando você julga todas as coisas com justiça e não faz acepção entre um e outro. Isso é diferente de outras palavras que é usado, como igualdade. Igualdade é muito diferente de equidade. Igualdade é quando você iguala alguma coisa, mas se alguém tem mais e o outro menos, só está igualando no mesmo nível. Por exemplo, uma pessoa que ela é pobre e uma pessoa que é rica, aí você fala, tem que ter igualdade. Aí o que acontece? O rico só sai da habitação de rico e vai morar numa habitação de pobre, mas ele continuou com o mesmo dinheiro. Basicamente isso. O rico agora só está morando no lugar onde os pobres ficam. Mas a igualdade é só isso, é só você igualar os dois, mas o nível continua o mesmo. Agora a equidade é o quê? É quando você pega o salário do rico e também atribui à pessoa pobre, para que o rico e o pobre possam morar tanto em moradias grandiosas como em moradias pobres, porque eles estão igualados. Por isso que você vê que o reino do Eterno é a equidade. O que ele dá para os seus anjos, ele também dá para quem mora nessa terra.
O que ele dá de salvação para um, ele também dá para outros. O que ele dá de castigo para um, também dá para outros. Ele não faz acepção. Isso quer dizer o quê? Se uns foram arrebatados, outros também serão salvos depois do arrebatamento. E se uns foram condenados antes do arrebatamento, outros também serão. E se os demônios eles foram julgados e condenados, os que estiverem do lado dos demônios também serão julgados e condenados. E os que estiveram do lado de Yahushua serão salvos. E os que ficou do lado de Yahushua depois do arrebatamento, igualmente. Por isso que o reino do Eterno é de equidade. E reino significa entendimento. Então o entendimento do Eterno é de equidade, é de justiça, é de igualar todas as coisas. Por isso que no reino do Eterno não tem essa coisa de excepção. Do nada uma pessoa que fez mais obras aqui na Terra tem uma mansão gigantesca, como dizem, e outra pessoa que ela não fez absolutamente nada, ela tem um barraquinho de pedra ali. Isso daí não faz parte das escrituras. Amaste a justiça e odiastes a iniquidade. Ou seja, o Eterno ele adora a justiça. Ele adora quando alguém é obediente, mas ele odeia quando alguém pratica desobediência e iniquidade. Por isso o Eterno, o teu Eterno, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. O óleo de alegria é o quê? Óleo de salvação. Por isso que o Eterno te ungiu com óleo de salvação. Por que ele fez isso? Porque através das escrituras, quando você lê e você entende, ele dá o entendimento de como obedecer aquilo. E conforme você vai obedecendo, mais alegre você se torna na presença do Eterno, porque a sua salvação se torna perto cada dia que passa. Como assim, você se pergunta? Quando você sabe o que você está fazendo, é impossível que você erre. Mas agora quando você não sabe o porquê está fazendo isso, aí tem o perigo de errar porque te falta conhecimento. Por exemplo, uma congregação que fala que não pode usar determinada coisa, só que eles não explicam o porquê não pode. Então a pessoa fica com dúvida. Ela não sabe o porquê não pode fazer isto. Então uma hora ou outra ela vai acabar desobedecendo e ela vai ver que não aconteceu nada. Porque a condenação ela não é instantânea, ela é tardia. E como a pessoa desobedeceu e viu que não aconteceu nada, ela vai continuar desobedecendo. Mas agora se ela tivesse o entendimento do porquê não pode, aí ela não desobedeceria porque ela tem o entendimento do porquê. Agora se não tem, aí ela vai desobedecer sim. E é por isso que muitas pessoas falam, antigamente, que o homem não poderia parar de pecar. Isso porque eles não tinham entendimento de como parar. Porque se tivesse, muito provavelmente eles não falariam isso. A menos que eles não quisessem obedecer mesmo, aí é outra história. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Então ele quer dizer o quê? No princípio o Eterno fundou o corpo do homem. E depois ele fala que os céus é obra de suas mãos. Quer dizer o quê? O Eterno fundou o corpo e o céu é a obra da sua salvação. Quer dizer que anteriormente não era para o homem estar na terra, nesse corpo de carne, mas era para ele fazer parte da obra do Senhor que é os céus. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa velha, envelhecerão. Então aqui você vê que o Eterno ele vai persistir para todo sempre, mas aqueles que não estiverem com ele vão envelhecer como uma roupa velha. E como um manto os enrolarás, e serão mudados, os teus anos não acabarão. Então aqui você está vendo que o homem ele vai ser enrolado, vai ser engordado e sempre vão mudar. Mas o Eterno ele nunca muda. Desde a época de Abraão até o presente momento, ele nunca mudou as tuas palavras. A salvação sempre foi para todos, e ela sempre esteve disposta para todos. E sempre teve homens que eram enrolados por outras doutrinas. Uma hora obedecia, outra hora desobedecia. Uma hora fazia o que era certo, outra hora não fazia o que era certo. Era enrolado de um lado para o outro. E qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés? E isso é verdade. A qual dos anjos ele disse alguma coisa? Ele nunca disse nada para ninguém. Ele simplesmente prometeu e acabou. E por fim, o próprio veio salvar. Como assim, vocês perguntam? Só lembrar de Abraão. Abraão fez alguma coisa? Não. Mas através do Eterno ele foi lá e fez tudo. Antes que Abraão viesse a existir, o Eterno já tinha projetado a salvação para todo mundo. É claro que também existiam as pessoas que elas simplesmente desobedeciam de propósito e ficava por isso mesmo. Mas não foi alguém que precisou fazer alguma coisa para que o Eterno simplesmente colocasse o trono de salvação ali. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então aqui você vê, espíritos ministradores, quer dizer o quê? Espíritos de entendimento que ministram a verdade. Todos eles foram enviados a favor da salvação daqueles que herdar a salvação. Como assim? Ninguém fez nada para receber o entendimento do Eterno. O Eterno próprio que deu esse entendimento para todos aqueles que quisessem aceitar esse entendimento. E por fim aqueles que aceitavam o entendimento recebia.
e eles também abriam a boca e passavam o entendimento para aqueles que também queria. Só que é uma coisa, a pessoa que está falando, aquela outra fez alguma coisa para merecer receber essa informação? Não, também. Então você vê aqui que ninguém fez nada para receber nada. Sempre é o Eterno sobre todas as coisas. Por isso que ele colocou a sua criação à destra da sua direita, a sua salvação. Como assim a sua salvação? Ele colocou o homem na direita, colocou o homem no lado da salvação sempre. Só que o homem por si próprio que escolhia para o lado dos demônios. Portanto, convém-nos atentar mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Então aqui é o que você está vendo. Paulo, que foi o que escreveu essa carta aqui, ele tinha entendido que aquilo que ele ouviu no passado, ele deveria se atentar com mais diligência. Por quê? Porque Paulo, se você for ler em Atos, ele perseguia os discípulos de Yahushua. Mas se ele tivesse se atentado com mais diligência para o que Yahushua falava, ele nunca teria se levantado contra o povo de Yahushua. Então ele está falando que se ele tivesse se atentado com mais diligência para as escrituras e para o que Yahushua estava fazendo, ele teria sido outra pessoa. E por ele não ter se atentado, ele basicamente perseguiu a congregação de Yahushua e matava ela, até que o próprio Messias teve que vir lá ajudar Paulo a entender as coisas. E isso também entra com vocês aí que ficou no arrebatamento. Se vocês tivessem tratado com mais diligência as palavras do Eterno e não com o que outras pessoas falavam, vocês não tinham ficado no arrebatamento e a salvação de vocês já teria acontecido há muito tempo. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Então ele está falando o quê? Todas as palavras proferidas pelos anjos. Anjos ele fala no geral. Tanto os que ficam lá em cima, como os que estão aqui na terra. Tudo aquilo que o Eterno falou a Abraão, e quando Abraão falava para alguém, porque Abraão também era um anjo arrependido, falava para alguém, permanecia firme. Abraão chamava a existência daquilo que o Eterno disse, até que chegava uma hora que se cumpria. E isso também era referente à transgressão. Aquilo que o Eterno falava para Abraão sobre desobedecer, Abraão também contava a todos. E aqueles que desobedecessem, a retribuição deles seria a pena da sua transgressão, que no caso seria o lago de fogo. Assim também entra a lei de Moisés. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciado pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então você está vendo aqui como as pessoas vão se escapar se elas não se atentarem para alguma coisa que está sendo anunciada a elas, desde a fundação do mundo, e que ela está sendo confirmada por aquelas que a ouviram. Por que está sendo confirmada pelas que ouviram? Porque aqueles que ouviram entenderam, e por eles entender, eles praticavam. Então, se aquele que ouviu, entendeu, praticava, estava mostrando que o que estava escrito nas escrituras era verdade. E se é verdade, significa que há condenação para aqueles que não obedecem. Então, como é que a pessoa ela ia escapar de uma condenação vendo que tem outras pessoas obedecendo? Aí é por isso que Satanás trouxe a operação do erro, basicamente. Ou melhor dizendo, é por isso que o Eterno deixou ocorrer a operação do erro. Porque as pessoas já não estavam mais querendo obedecer o Eterno. Porque ficavam com essa coisa aí de pela graça sois salvos e basicamente entendiam que não precisava fazer nada. Era só fingir que tá acreditando aí que vocês seriam salvos de qualquer jeito. Ou como dizem, né? O Eterno só quer o coração e acabou. Ou como outras pessoas preferem ser mais radical ainda e falar que o Eterno não existe e acabou. Então você vê que quando uma pessoa lá obedece às escrituras, isso gera temor aos outros, porque tá vendo que aquilo dali é verdade. E quando outros não obedecem, não gera nada em ninguém. Por isso que quando você falava a palavra para alguém, ninguém dava crédito, porque você não obedecia. Porque se obedecesse, a tua obra, a tua vida seria um testemunho para aquele que enxerga. Como que você poderia julgar a vida de alguém, sendo que o outro que está sendo julgado por você está vendo que você é igualzinho a ele? Agora, se você fosse lá e abrisse a boca e ele visse que as obras daquela pessoa é diferente, aí a história seria totalmente diferente. Testificando também o Eterno com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade? Então aqui você vê que o Eterno contribuía com aqueles que ouviam e acreditavam, com aqueles que ouviam, entendiam e obedeciam. Ele dava entendimento, dava milagre para aquela pessoa, dava dom também, que dom também não é só entendimento, mas dom também é uma forma da pessoa agir nesse mundo através do Eterno. Então, quando a pessoa ela obedecia, o Eterno manifestava através dela alguma coisa que testificasse que o que ela está fazendo é verdade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo:
Que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o vistes, ou visites? Como assim ele está falando que não sujeitou ao mundo? Quer dizer que o Eterno ele não preparou esse mundo para os seus anjos, esse mundo que você está vivendo. Mas ele também fala que é o homem para que dele se lembres? Basicamente é isso. Quem é o homem para que o Eterno se lembre? Porque o homem já tinha errado uma vez com o Eterno. E não foi uma vez só não, foi várias. Então quem é o homem para que o Eterno ainda tenha esperanças que o homem um dia vai ser bom? Não que de fato o homem seja ruim, mas por causa dos demônios dentro do homem fazia o homem ser ruim. Que as pessoas têm o costume de falar que o homem é mau. O homem não é mau não, o que é mau é o que está dentro do homem. É basicamente isso. A pessoa simplesmente acusa o Eterno, acusa a si próprio, e os demônios é o que sempre sai livre, né? A pessoa acha que demônio não existe. Aí ela tá entendendo agora que é o demônio que fez ela ficar no arrebatamento, então a culpa é deles. E se a culpa é deles, por que eu fiquei no arrebatamento então? Porque tu era cúmplice das obras dele. Quem te obrigou a fazer alguma coisa? Você não tinha controle de falar não? É que nem uma pessoa que te oferece cigarro, você que não é fumante. A pessoa falava, quer? Você falava não. Não dava pra falar não também pro pecado? Ah, mas aí é muito difícil. É, realmente pra quem não quer obedecer. Então aí você vai vendo qual é a dos demônios e como você também era cúmplice. Você não foi tão inocente como você pensa. E por isso que entra. Quem é o homem para que o Senhor dele se lembre ou visite? Se o homem realmente fosse alguma coisa, ele tinha mudado. Mas como o homem não é, o próprio Eterno teve que se lembrar do homem para ele mudar o homem. E o mundo futuro era o lago de fogo para quem ficou nessa terra. Tu o fizestes um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Então você está vendo que o Eterno, ele fez Yahushua menor do que os anjos, menor do que as próprias pessoas. E de glória e de honra o coroastes, quer dizer o quê? Yahushua ele não nasceu num trono de berço ali de ouro, ele não nasceu pomposo, não nasceu a rainha da beleza, ele não nasceu absolutamente nada. Ele era considerado como o mais indigno dos homens experimentado nos trabalhos. Quer dizer que Yahushua ele veio aqui e ele sofreu desde a sua missão até o fim. Quando ele nasceu, ele já nasceu trabalhando, basicamente. E tudo que ele fazia lá era pro seu próprio sustento, não tinha ninguém sustentando ele. Claro que existia a mãe e o pai dele, né? Ou melhor dizendo, claro que existia José e a mãe dele lá. Mas ele também ia lá ajudar José no trabalho para também ter o sustento. E depois José morreu e Yahushua ficou cuidando da família. Então você vê que Yahushua ele sempre foi trabalhador nessa terra e ele sempre teve que fazer pela sua salvação. Ele não nasceu no trono de ouro ali, e o Eterno só deu do bom e do melhor para ele, e quando ele veio nessa terra ali, ele foi injustiçado. Não, isso já começou desde o começo. Ele tá falando que ele nasceu menor do que os anjos, menor do que os homens. E depois coroou Yahushua de glória e de honras. Quer dizer o quê? Deu muito entendimento para Yahushua, para ele sobressair sobre os homens ali. E o constituísse sobre as obras de tuas mãos. Quer dizer o quê? Que o Eterno deu toda a força e o poder na mão de Yahushua, para que ele pudesse exercitar aquilo que ninguém conseguia exercitar. Então você vê, uma pessoa que era rica naquele tempo não conseguia obedecer às escrituras. E Yahushua, que foi pobre, conseguiu. Todas as coisas lhe sujeitou debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, não deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Quer dizer o quê? Que Yahushua ele cumpriu toda a ordem do Eterno. Mas isso significa o quê? Que por mais que Yahushua tenha manifesto todas as coisas, tenha cumprido todas as coisas, ainda não é algo que conseguimos ver. Porque você tá vendo um demônio lá fora e o demônio está te ameaçando. Mas quando você der a vida, aí Yahushua vai ter cumprido a sua palavra na sua vida. E quando você estiver lá em cima, você vai ver os demônios sendo condenados juntamente com quem ficou do lado dos demônios. E lembrando que você também é uma similitude de Yahushua. Então significa que perante os homens, ou melhor dizendo, perante os demônios, você era considerado como algo bem significante, de verdade, porque o demônio olha sempre com desprezo para as pessoas. Mas o Eterno te coroou com honra e com glória, e com entendimento para você dar vida. E depois ele vai te atribuir toda a força e o poder para terminar as obras que ele vai impor sobre as suas mãos. E por fim você vai dar a sua vida e vai ser salvo. É isso que está acontecendo aqui. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Yahushua, que fora feito um pouco menor do que os anjos. Ou seja, você está sendo coroado de glória e de honra, já que você foi um pouco menor do que os anjos, tanto como as pessoas, para quem é pobre ou rico aí, como também os demônios, que os demônios estavam sempre aí como superiores, por causa da paixão da morte, ou seja, por causa da obediência da morte, para que pela graça do Eterno provasse a morte por todos. Então aqui você está vendo, pela obediência de Yahushua veio a salvação de todas.
pela sua obediência veio a salvação da sua alma. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Então você está vendo aqui que a roxa, através dele, trouxe a salvação para muitas pessoas. E agora você, pela sua crucificação, também terá salvação para si próprio. Por mais que aqui esteja falando dele, está falando de você. E como agora está falando só de você, está falando da sua alma. E a sua alma vai ser salva como? Quando você derramar o seu sangue naquela mesa de tortura e você for para dentro do jogo, e essas duas vidas você negar. Negar a vida que foi torturada e negar a vida que foi dentro do jogo. E isso representa o quê? Negar o pecado e negar a vida na carne. Negar o pecado é você sendo torturado. E negar o vida na carne é você dentro do jogo. Então você faz duas obras. E quando você morre, a sua alma está limpa dessas duas obras. Então ela sobe. Por mais que aqui não esteja falando muitas coisas assim avançadas para vocês entenderem o que está acontecendo, é porque nas outras leituras já foi falado tudo. No Evangelho de João e de Mateus, por exemplo, que lá já estava falando que era importante. O resto aqui é só uma contribuição para que vocês entendam como toda a Escritura está falando sempre para vocês a respeito da salvação. Porque nas primeiras leituras de Mateus, estava falando sobre a escolha, o que vocês escolhem. E por fim de João estava falando só a continuação daquilo que vocês estão escolhendo. E agora em Hebreus está falando exatamente sobre tudo aquilo que foi entregue na mão do homem através de Yahushua, e como vocês são uma similitude de Yahushua, está falando sobre toda a obra que o Eterno impôs sobre a mão de vocês para que vocês se cumpram lá fora, para que assim vocês possam dar a vida e ser salvo, e não continuar na velhice da letra, onde vocês eram enganados com discursos vãos, aonde aparecia um homem, que ele se dizia Yahushua, basicamente, né, dizia ser dono da verdade, e ensinava todas as coisas e vocês seguiam fielmente como se ele fosse conduzir a vocês. Por isso que nas escrituras falam que só tem um pastor. Aí vi um monte de gente falando eu sou pastor, ou seja, que as escrituras estão mentindo? Não, isso porque eles eram falsos, eles estavam enganando e mentindo. É claro que nem todos tinham essa intenção realmente de enganar as pessoas, mas ele também não tinha entendimento, ele ia falar o que para alguém? Então você vê, em vez do homem escolher a voz do Eterno, ele sempre escolhe a voz do próprio homem. O homem sempre escolhe aquilo que ele pode ver. Por isso que você vê essas estátuas aí que as pessoas veneram. Porque elas veem. Se elas não vissem, elas iam estar se curvando perante uma estátua? Não. Porque assim, o que santifica como os que são santificados são todos de um. Quer dizer o quê? São todos de um entendimento. Assim como Yahushua se santificou dando a sua vida, através do entendimento de Yahushua também fará todos aqueles outros se santificarem. E Yahushua deu a sua vida, você dará a sua vida. E Yahushua ensinou a ser espiritual. Através da vida de Yahushua, eu aprendi a ser espiritual. E assim você também aprende a ser espiritual até depois do arrebatamento. E aquilo que Yahushua conseguiu fazer, você também consegue. Por isso que fala, são todos por um entendimento. São todos levados por um entendimento. E o entendimento é salvação. Por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então Yahushua não tem vergonha de te chamar de irmão, quando você tem o mesmo entendimento do que ele, dizendo, anunciarei o teu nome, ou seja, anunciarei a tua palavra. Ah, meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Realmente que cantar-te-ei louvores está falando de cantar mesmo, ele não está falando sobre só falar. Ele está falando que através do cantar ele iria trazer a verdade a todos, tipo um hino, né, uma harpa. E outra vez, porém nele a minha confiança. Quer dizer o quê? Porém nele as minhas palavras. E outra vez, eis-me aqui, a mim, e aos filhos que o Eterno me deu. Então aqui ele está falando, eis aqui a palavra para você, para que você se torne filho do Eterno. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, quer dizer o quê? E visto como os filhos nasceram da carne, também ele participou das mesmas coisas. Também Yahushua nasceu na carne, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele está falando aqui que Yahushua nasceu à semelhança de um homem. Se o homem tinha desejo, vontade, pensamento e sentimentos, Yahushua também tinha. Mas ele simplesmente passou por cima de todas as coisas pela sua salvação. Isso porque Yahushua ele tinha um entendimento muito forte e claro de que a salvação dele era mais importante do que qualquer coisa nesse mundo. Então quando vocês tiverem esse entendimento que a sua salvação é mais importante, qualquer coisa que vier vocês vão passar por cima. Agora, se vocês não tiverem esse entendimento, aí qualquer coisa que vem acaba enfraquecendo o entendimento que vocês têm sobre a palavra. Basicamente isso. E depois ele fala, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Ou seja, para que através da morte na carne,
aniquilasse o império da morte que o diabo tinha. O demônio controlava a carne. Não que ele controlava de fato, mas o demônio manipulava a carne. E quando Yahushua morreu na carne, Satanás não tinha mais como manipular Yahushua, porque Yahushua estava fora da carne. Então aqui você vê também, o demônio está manipulando a sua carne. Mas quando você sair da carne, não tem mais como o demônio manipular. Por isso que ele vai te torturar lá fora, e ele vai ver que não vai ter resultado nenhum. Ele vai tentar te enganar dentro do jogo. E o jogo, para vocês entenderem, é a parte mais difícil se vocês não prestarem também atenção. Que uma coisa é você entender que vai passar por uma dor. Outra coisa é você enfrentar algo que você nem sabe o que é. Talvez você tenha que enfrentar o pior pecado da sua vida, a tua maior fraqueza. Aí você vai ter que enfrentar dentro daquele jogo. E se por acaso você ceder à vontade do maior pecado que era da sua vida, aí você tá em perigo de acabar morrendo na hora que não deve. Então você tem que entender que a hora do jogo é a pior hora. Porque meio que a tua carne, o teu entendimento já tá esperando ser torturado. Mas o teu entendimento não tá esperando você passar por qualquer jogo, porque você não sabe o que você vai jogar lá dentro. Então o teu entendimento ele foca muito no quê? Vou ter que passar por essa dor. Mas ele também esquece que você precisa passar pelo jogo. Só que o seu entendimento não sabe que tipo de jogo você vai jogar. Então ele foca mais naquilo que ele consegue ver. Então aqui você tá vendo, né? O que é fé e o que não é. Como assim? Você tá vendo que até depois do arrebatamento você age do mesmo jeito. Você vai por aquilo que você consegue ver. Você tá vendo os demônios lá fora, você tá vendo que eles vão torturar sua carne, então você tá se preparando mais do quê? Para suportar a dor. Mas aquilo que você não vê como jogo, isso você não tá se preparando tanto. Então até isso você precisa mudar. Precisa se preparar para aquilo que você também não vê, que no caso você vai ver dentro do jogo. Porque às vezes eles colocam o óculos e dentro do óculos faz parecer que você morreu. Como se você visse você mesmo saindo de dentro do seu corpo. Aí você vê os anjos descendo que nem um raio onde você tá, e os anjos simplesmente não falam nada e só te levam pro céu e te deixa lá em cima. Aí você vê uma imagem que deveria ser o Eterno, aí você vê um monte de gente lá, e por fim você consegue ver a terra, e de lá de cima você consegue ver as coisas que tá aqui embaixo, como se você tivesse salvo. Só que até isso você não tá percebendo que é um jogo, porque você não estava esperando passar por isso. Ou você pode cair dentro de qualquer outro jogo que você não está esperando que fosse ser isto. Então é uma coisa que você precisa também estar esperto, já está esperando o pior. E livrar-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então aqui você está vendo que através da palavra, ele livrou todos aqueles que estavam sujeitos à servidão. Porque de fato o homem sentia medo da morte. Porque o homem sabia que ele estava sendo desobediente. E se ele morresse desobediente, ele teria que enfrentar o demônio. Por isso que a escritura fala, a quem você obedece, desse se faz servo. Se você é servo do pecado, significa que o demônio te possui. Significa que o demônio é seu dono. E se o demônio quiser te torturar, ele pode, porque ele é dono da tua alma. Agora, se você obedece à palavra, então está mostrando perante o universo que o Eterno que é dono da tua alma. Ele que te controla. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Ele quer dizer o quê? Ele não tomou todos os anjos que se arrependeu. Ele tomou unicamente aqueles anjos que se arrependeu verdadeiramente. Existia anjos que perceberam que o lado dos demônios estava perdendo, só trocou de lado. Em outras palavras, se não tivesse visto que os demônios estavam perdendo na guerra, eles teriam permanecido até os dias de hoje do lado deles. Então o Eterno só tomou a descendência de Abraão porque é a descendência dos anjos arrependidos. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Quer dizer o quê? Yahushua precisava ser semelhante aos anjos arrependidos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é do Eterno, para expiar os pecados do povo. Então aqui você vê que Yahushua veio totalmente na semelhança do homem, tanto em alma como em corpo. Porque o anjo arrependido, ele tinha o entendimento de que se arrependeu lá em cima e ele queria voltar, só não sabia como. E Yahushua, ele veio também no mesmo entendimento, de que ele se arrependeu de ter saído da onde ele estava e que ele também queria voltar. Só que a diferença é que ele tinha o entendimento de como. Só que o entendimento dele é que ele só voltaria dando a vida. E agora também é com você. Você quer ser arrebatado, você quer ser salvo, mas não sabe como. Mas através do canal está sendo aberto para você o entendimento de como ser salvo. Só que a diferença é que a sua salvação é dando a vida, tendo que morrer. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Quer dizer o quê? Assim como Yahushua passou pela essa dificuldade, ele também dá o entendimento de como a pessoa pode passar por essa dificuldade. Porque ele mesmo experimentou na carne, ele mesmo teve experiências vivas.
Como assim? Yahushua sabia que ele seria primeiro torturado e depois pregado no madeiro. Então ele teve toda essa experiência de ser torturado e depois pregado. Só que ele teve outras experiências antes disso até chegar à parte de ser torturado. Então significa que o próprio Yahushua ele vai entrar no homem para dar esse entendimento, essa experiência. Não dá para você falar alguma coisa daquilo que você não vive. Por isso que nesse canal não é tão falado abertamente sobre as torturas que vai passar. Porque não dá para falar uma coisa que você não vive. Aqui, que é passado é como se fosse enigma. Vocês que ficaram no arrebatamento que vão entender profundamente. Os que estão falando aqui é como se eles entendessem superficialmente. Porque quem dá o entendimento é o Eterno. Não é porque alguém sabe alguma coisa que signifique que ela realmente saiba, mas é o Eterno que dá o entendimento de como entender aquilo que está sendo falado. E como Yahushua ele experimentou na carne o que é sentir a dor, o que é a tortura, e o que ele fez para se preparar para essa tortura, ele também dará o mesmo entendimento para que vocês possam fazer igualmente como ele fez. Por isso que aqui nesse canal vocês são retratados como a similitude de Yahushua. Significa que vocês são iguais a Yahushua. O entendimento que Yahushua tinha, vocês têm. A vontade que Yahushua queria de ser salvo, vocês também têm. E o que Yahushua fez para conseguir passar pela tortura, vocês também conseguirão. E aquilo que Yahushua foi pregado no madeiro, vocês também serão pregados dentro do óculos. E assim como Yahushua morreu, foi para debaixo da terra, e depois ele subiu, assim vocês também subirão. Então aí vocês vão vendo por que vocês são semelhantes a Yahushua. E assim como Yahushua foi sacerdote eternamente, vocês também serão sacerdotes eternamente. Não como se precisasse de algum ministério como sacerdote, que quando chegar no céu essas coisas vão terminar. Mas aqui vocês serão exemplo para quem, né, tá assistindo.